Olá, está começando a primeira edição do nosso jornal online. Eu sou o Carlos Eduardo. E eu sou o Rafael. Solta a vinheta. O nosso jornal está agora na internet. Assim, a gente vai estar mais perto da população de Mantenópolis e com uma frequência maior. É importante ressaltar, Rafael, que nós não nos consideramos jornalistas, porém queremos trazer um pouco mais de informação para o povo de Mantenópolis. O nosso jornal online será um meio de comunicação direto com você, da internet e do Facebook. Então, você que gostar desse vídeo, clique em curtir, compartilhar, mostre para os seus amigos. E aí, com a sua participação, podemos decidir o que é positivo e o que é negativo para o jornal. Antes de começar, Rafael, na verdade já começou, né? Vamos agradecer a alguns daqueles que nos apoiou até aqui. Quero agradecer o Juninho, da loja A Dominante, e toda a sua equipe, que recentemente acabou de completar um ano aqui em Mantenópolis. Parabéns por esse um ano de loja. Quero agradecer também o Flávio da Brascol, que sempre nos apoia e que hoje cedeu os figurinos que a gente está vestindo, as camisas, as mesmas camisas que você encontra lá na Brascol. Bacana, hein? Muito legal as camisas. E visita lá, em frente à pracinha, em frente à igreja matriz de Mantenópolis, no centro ali, loja Brascol. E lá você encontra cama, mesa, banho, tudo que você precisar nesse segmento, você pode ir lá que o Flávio vai te ajudar. E as meninas lá também, muito simpáticas. Queremos agradecer também a Serraria e o Dedé por nos atender tão prontamente, na pessoa do Dedé. Dedé, um abraço. Obrigado pela rapidez. Obrigado mesmo. E tem mais uma coisa, Rafael, que eu quero parabenizar. Quero parabenizar o pessoal da Bolsoni Imóveis, que está completando nesse mês de novembro 18 anos de loja aqui em Mantenópolis. Parabéns, Manga, Dinha, pelos 18 anos de loja Bolsoni Imóveis. E aproveita, quem quiser, aproveita e corre lá, que lá tá com as promoções imperdíveis aí de aniversário. Com certeza. Pode ir lá que a Dinha, o Manga, os funcionários vão estar à dispor lá para poder atender vocês. Aí. Então, Carlos Eduardo, nessa primeira edição, a gente foi lá no sítio da Solidariedade. Conversar com quem? Pois então, Rafael, fomos conversar com o Padre Honório, o primeiro deputado eleito nascido em Mantenópolis. 2 anos atrás tivemos o primeiro prefeito nascido em Mantenópolis. Agora temos o primeiro deputado nascido aqui em Mantenópolis. E a gente quer também agradecer ao Padre Honório por ter nos recebido tão bem, pelo carinho e por ter cedido seu tempo para falar um pouco com a gente, né, conversar sobre os projetos. É isso aí, Rafael. Realmente ele foi uma pessoa que nos atendeu muito bem, mas então, sem mais delongas, vamos com a entrevista. Então, ficamos por aqui e esse é o nosso primeiro. Na primeira edição, né? Então, queremos desculpar por qualquer coisa e sabemos que vamos melhorar muito ainda. Essa é só a primeira, é o nosso grande teste. Espero que você tenha paciência e nos apoie daqui para frente. E realmente, pedindo o apoio de vocês, como já falamos, não nos consideramos jornalistas, porém queremos passar um pouco mais de informação para você aí ficar um pouco mais ligado em tudo que acontece em Mantenópolis. Obrigado. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Ele quer falar por último. Olha só, ontem quando eu estava numa reunião lá em Pancas, uma pessoa me fez uma pergunta, mais ou menos idêntica a essa pergunta que você fez. Quando é que você decidiu entrar na política e por que você entrou na política? Então eu disse o seguinte, que eu entrei na política desde que eu me entendo por gente. Mesmo trabalhando como padre nas paróquias por onde eu passei, eu sempre trabalhei com algumas questões que eu pudesse me colocar à disposição para defender a vida. E sempre as pessoas, elas conversaram comigo dizendo que eu poderia ser candidato a prefeito, a deputado, enfim, mas eu nunca me senti entusiasmado com a ideia de ser candidato. Nunca me interessei, porque eu sempre entendi que eu poderia fazer tanto quanto sendo pago, administrando uma paróquia e ao mesmo tempo trabalhando esses projetos paralelos. Quando chegou agora em Nova Venécia, eu comecei então a receber muitas reflexões de pessoas ligadas a mim
que seria muito importante que eu colocasse o meu nome à disposição para disputar uma vaga ao Legislativo. Depois de muita reflexão, então, eu resolvi colocar o meu nome à disposição, mas com uma condição. Primeiro, que eu visitasse os municípios que tivessem liderança interessada em conhecer essa proposta. Segundo, que nós fizéssemos, até dezembro passado, um pré-conselho. E que o mandato fosse conduzido por um conselho, através de um projeto. Então começamos a trabalhar essa questão ainda no início do ano passado. Né? Comecei a fazer as visitas e nós chegamos ao número de uns 18 municípios onde existiam lideranças que passaram a conhecer, né, a proposta e me convidavam e eu aproveitava meu dia de folga, porque ainda eu era pároco de Nova Venécia, eu aproveitava meu dia de folga e fui trabalhando essa base. Então no dia 9 de janeiro fizemos uma assembleia aqui no sítio, né? Nós tínhamos a presença de uns 16 municípios, representando uns 16 municípios, e definimos os eixos do projeto. Depois, no dia 9 de fevereiro, no dia 13 de fevereiro, fizemos uma outra assembleia em Nova Venécia, definimos as diretrizes. Depois, março, abril, maio, fizemos um levantamento em todos os municípios, sobre todos os eixos, né? Aí ouvimos mais de 7.000 pessoas. E em junho fizemos uma síntese desse diagnóstico. E em agosto desse ano, já na campanha, terminamos de montar o nosso projeto. Né? E depois, na última semana, nós distribuímos com algumas lideranças. Por que eu coloquei isso como condição? Porque eu estava saindo de uma vida de muita proteção. O padre, ele tem uma proteção muito grande, e também o pastor, qualquer liderança religiosa. Porque primeiro tem um respeito de toda a sua comunidade. Se ele fala que vai numa casa, é bem acolhido. Se ele fala que vai visitar uma família, é bem acolhido. O povo é muito acolhedor conosco. Segundo, a igreja, ela me dá uma cômoda, que é parecido com um salário, referente a 3 salários mensais. Terceiro, eu tenho casa para morar, eu tenho carro, gasolina, comida, enfim, todas as condições necessárias para o ser humano viver com dignidade. Plano de saúde, INSS, enfim. Né? E tem aqui o sítio onde eu posso fazer os meus trabalhos paralelos com diversificação, com agroecologia, que é a minha paixão, com um foco na diversificação e na agricultura orgânica. Então eu me realizo, eu sou muito feliz com isso. Nasci na roça, eu costumo dizer que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim. Então, para eu abrir mão de tudo isso, para correr o risco de perder uma eleição, então todo aquele projeto, o centro de reabilitação, que estava em andamento, ia sofrer um baque. Né? E muitas pessoas acabariam sendo prejudicadas, porque se demora um dia para começar o funcionamento, é menos uma pessoa que eu atendo. Então, um risco. O risco de nós ganharmos a eleição me daria uma sobrevida de 4 anos à frente do projeto, mas também se eu perdesse, pronto, aí eu teria que sair imediatamente. O risco de ser caluniado, o risco de ser perseguido, o risco de uma série de riscos. Teria que ter um motivo maior. E qual o motivo maior? Foi trabalhar o reencantamento das pessoas pela política. Por isso, quando eu cheguei com o bispo, eu disse: Dom Zanoni, eu vou fazer missão num lugar diferente. Aonde você vai fazer missão? Vou fazer missão na Assembleia Legislativa, no meio político. Mas como? Todo mundo me diz que a política é suja. Todo mundo que entra na política, o pessoal não diz que vai virar ladrão, que vai virar corrupto.
Então, não é a política que define a vida da sociedade? É o esporte, é o lazer, é a saúde, é a educação, é o meio ambiente, é a agricultura. Os recursos públicos todos não são colocados nas mãos das lideranças políticas? Então, o dinheiro do imposto é mais sagrado que o dinheiro do dízimo. O dinheiro do dízimo você entrega na igreja que você quer. E se você não entregar, ninguém vai te penalizar. Agora, o imposto você é obrigado. Do pequeno ao maior, você é obrigado a entregar. E o imposto, ele é recolhido para promover a justiça social. Então, quais são as pessoas que estão administrando esses impostos a serviço da vida? Eu quero fazer missão. Eu quero chegar lá, entrar nesse caminho e fazer uma campanha diferente. Não é? Uma campanha que não seja utilizada a força do recurso financeiro, que eu não tenha que pressionar ninguém, que eu não tenha que induzir ninguém. Né? Por isso eu dei uma recomendação ao menino que ficou, o Aquino, que ficou responsável por acompanhar a minha página lá no Facebook. Disse para ele, eu te peço 3 coisas. Primeiro, calúnia eu não quero saber. Se alguém fizer uma calúnia a meu respeito, não me conte. Eu não quero saber. Não dê resposta. Crítica, aí eu gostaria da gente dialogar, porque ela pode me ajudar. E o elogio você agradece. E com isso, eu rodei em torno de 30 e poucos municípios, né? Por mais de 3, 4 vezes, fizemos a nossa campanha nesse sentido. Foi assim, uma campanha muito prazerosa. Eu tive a oportunidade de crescer muito, de aprender muito. Eu tive a oportunidade de escutar muitas situações super interessantes. E o mais interessante, a campanha reencantou muita gente. Mantenópolis foi um dos motivos que me levaram também a aceitar ser candidato. Pelo seguinte, eu nasci em Mantenópolis. Parte da minha família ainda mora em Mantenópolis. E eu tenho também esse espaço que eu escolhi para ser meu espaço de atividades paralelas no que se refere à agricultura aqui em Mantenópolis. Então, Mantenópolis é minha casa. E se eu não pensar positivamente na minha casa, então como é que vai ser isso? Não é? Então, quando também algumas pessoas de Mantenópolis conversaram comigo a respeito da possibilidade de eu ser candidato, isso também me trouxe um desejo para que a gente pudesse retomar toda uma reflexão dentro do município de Mantenópolis sobre também a formação das lideranças. Nós sabemos que nos municípios do estado do Espírito Santo, quase que a sua maioria, as pessoas não entram na política pelo serviço. Elas entram mais pelo poder. E quando você entra pelo poder, as pessoas, elas deixam de ser cidadãs e se transformam em objetos. Entendeu? E eu vejo que a política é um espaço maravilhoso, sagrado, onde você exerce a missão de servir as pessoas, principalmente os menos favorecidos. Né? E a gente percebe que Mantenópolis é um município maravilhoso, com recursos hídricos bastante significativos, com um solo extremamente fértil, com um povo muito disciplinado e trabalhador, mas precisa muito de organização e de incentivo e até mesmo de subsídios para que possa desenvolver. Porque nós passamos por muito tempo ouvindo que o nosso município é pobre. E eu não concordo com isso. Para mim o nosso município é rico,
tem um potencial muito grande de produção, mas o que nós não temos com muita clareza são lideranças que trabalham um projeto de desenvolvimento do todo, e sim da parte que lhe interessa. Então, eu fiquei muito feliz. Primeiro, nós tivemos praticamente 50% dos votos válidos do município, que não é fácil isso, entendeu? Não é fácil. Não é fácil pelo fato de uma eleição para deputado estadual existirem muitos candidatos de outros lugares, por questões de parentesco ou de opção pessoal, virem buscar 10 votos, 100, 50, 100, 200, e também pelo fato da falta de recurso financeiro, que primeiro eu não concordava em estar utilizando o dinheiro para fazer a campanha, e segundo que a gente não tinha mesmo, né? Então nós tivemos 50% dos votos que foram votos conquistados, né? Então Mantenópolis é um município que deu uma resposta assim, super positiva no que se refere à questão dos votos e no que se refere também à agregação de lideranças, né? Tivemos aí a coordenação de todo o projeto da campanha pelo Varli, e teve assim uma infinidade de outras lideranças que abraçaram o projeto, né? Principalmente os 3 vereadores, o Varli, o Jorge e o Tico, né? Que abraçaram o projeto e conduziram o projeto com muita alegria, com muito entusiasmo e com muita solidariedade também, né? Então Mantenópolis não é que tenha me surpreendido, porque eu já esperava isso de Mantenópolis, mas me encantou mais ainda pelo povo, no sentido de terem me dado uma resposta muito construtiva dentro dessa caminhada. Ou seja, eu tive praticamente 30 mil votos, né? E proporcionalmente no município onde eu fui mais votado foi o meu município, o município de origem, o município de Mantenópolis. Então isso para o nosso projeto é muito importante, né? É muito importante. Então eu fiquei muito feliz com o resultado aqui de Mantenópolis.